Bom, estamos aqui no segundo episódio já, hein? Segundo episódio do nosso podcast Com Base em Quê? Eu sou Rodrigo do Flor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é ligado à compliance, ligado muito à governança corporativa, que é o Conselho de Administração. Tão falado Conselho de Administração. Então, estou aqui na companhia dos meus colegas Lucas e Renato, já devidamente apresentados. Se você não os viu, por favor, foram apresentados no episódio anterior. Estamos aqui, então, para tratar desse tema que é Conselho de Administração. Por que Conselho? Porque Conselho, veja, na nossa atuação aqui, podemos dizer, né, de consultores, muitas vezes vem aquela cartada assim, não, isso foi discutido no Conselho. Ah, mas o Conselho aqui toma as decisões. Nós temos um Conselho. E quando vamos ver aqui, muitas vezes, na verdade, o Conselho é um órgão assim místico, etéreo, que é dito como existente, porém na prática tem uma função um pouco indefinida, um pouco assim, não é bem o que parece ser, né? Então a nossa ideia aqui é falar um pouquinho justamente do papel do conselheiro, né, na governança corporativa. Por que o Conselho de Administração é, de fato, o órgão, digamos assim, mais importante, talvez, numa governança corporativa? É meio básico, inclusive. Se a gente for ver no IBGC, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que tem uma série aí de materiais públicos online gratuitos, é uma referência, né, em termos aí de governança. Tem lá recomendações sobre o Conselho, como que ele deve ser, as funções, etc, etc. Então, a gente vai passar um pouquinho aqui para tanto a teoria, né? Na parte aqui tem a lei das SA, que regula o Conselho de Administração. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre as questões legais. Lei 6.404 de 1976, né? Que tem lá as competências do Conselho de Administração, né? É meio básico, assim, para a gente entender o que é de fato um conselho. Ô, Rodrigo, você está falando aí, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por favor. Para que serve um conselho de administração? Eu ia responder agora. Então, vamos lá. Justamente. O conselho, então, classicamente, o que é, né? Você tem, vamos supor, uma estrutura de uma SA, uma companhia aberta. Tem os acionistas, que são os donos, né? Que nomeiam os conselheiros, que, por sua vez, nomeiam os diretores. Então, essa é a escadinha que temos no Brasil. Muitas empresas, a gente sabe, a grande maioria são empresas limitadas, né, que não têm um conselho de administração, embora possam ter. Aí, nesse caso, o sócio nomeia o administrador, o diretor, né? Então, numa estrutura de governança, o que é o conselho? É justamente digamos assim, um meio que liga o acionista com a execução, com o dia a dia. Então, é um órgão, o quê? Estratégico, por definição. Né? O conselho sempre tem que defender o interesse dos acionistas ou não? O conselho, temos o seguinte, conselheiros que são nomeados de fato, né, pelos acionistas, e assim o são, mas temos cada vez mais a figura do conselho independente. Então tem até regulamentos da AB3 e tem sido até muito enfatizado, por mais que haja uma nomeação, você pode ter uma governança de você ter um conselho de administração com membros ali permanentes, membros rotativos e membros independentes. Então, respondendo a sua pergunta, o acionista formalmente nomeia, mas a partir do momento que você tem uma organização com uma governança mais sofisticada, é enfatizado e fomentado que tenhamos conselhos independentes do acionista, da gestão, seja o que for, né? Então, mas é importante a gente ter a seguinte noção, né? O conselho, ele é responsável... Por que ele é importante? Por que a gente está trazendo aqui, né? Porque é o órgão, repito, que por definição tem a missão de colocar a estratégia da companhia em prática, né? E fiscalizar os diretores. Mas não é um órgão executivo, é um órgão Perfeito. Deliberativo, né? Exatamente. Quem que executa, então, o que o conselho delibera? Os diretores, exatamente. Então, nessa escadinha, a gente pensa que os sócios, os acionistas, nomeiam conselheiros de sua confiança que vão fiscalizar a gestão, o dia a dia, a execução, né? Então, nesse sentido, como eu disse aqui, né, tem até o artigo 142 lá da Lei das SA que diz justamente isso, que fiscaliza, né, a gestão, que orienta os negócios do dia a dia, mas não é quem está à frente da gestão em si, né? Geralmente você tem
um diretor-presidente que é membro da diretoria e também, às vezes, é presidente do conselho. Então, você pode ter até 1/3 ali, né, da diretoria no conselho. Então, essa é a regra. Por isso que muitas vezes você tem, sim, a figura de um CEO ou alguém que já foi influente na empresa, vira o chairman, né, o presidente do conselho de administração. Pode ser os dois, é verdade, pode acumular. Então, aqui tem empresas, me vem à mente aqui empresas, por exemplo, que tem uma figura do dono muito bem definida, né? Sim. E que, de fato, essa pessoa, dado que tem uma marca, né, um branding ali pessoal, pode ser tanto um CEO que vira presidente do conselho para dizer assim, olha, tem alguém aqui no meu lugar que vai seguir com o dia a dia, mas eu ainda estou à frente, estou executando aqui, supervisionando. Muitas vezes até o acionista, né? Então, assim, no mundo ideal... Para boa governança? Para boa governança, acho que o mundo ideal seria acionistas, se possível, dispersos, ou seja, que ninguém tenha um poder de controle isoladamente sobre toda a companhia, né? Isso é muito comum no mercado acionário americano, em que temos, né, ETFs, até fundos, enfim, que detêm no máximo 5% de empresas. Então, você não tem a figura de uma pessoa controlando, né, bem definida. Aqui no Brasil, isso não é tão comum, como a gente até já comentou em outras vezes. Mas, nesse sentido, acho que o ponto, né, o ideal é, então, você ter um conselho que não esteja tão ligado, né, no mundo ideal, tanto aos acionistas quanto aos diretores. Ah, mas está errado se a mesma pessoa está em tudo? Não está errado. É uma questão aí de não. Então, essa organização tem a figura do dono bem definida. E até conectando, e aqui faço uma provocação para vocês, em termos aí de compliance e governança, vocês acham que tem alguma que é melhor ou pior, digamos assim? É melhor lidar com uma empresa que você sabe quem é o dono e você vai implementar regras, né, de compliance? Ou se há, digamos assim, investidores dispersos, mas que têm essa missão? Não sei, pela experiência de vocês, assim, casos que vocês lembrarem, o que é, ou quais as diferenças, né? Prós e contras. Na experiência, né? Quando você tem oportunidades de conflitos de interesse, certo? Esse é um ambiente não propício para o desenvolvimento de medidas de integridade, de conformidade, de governança, de uma boa gestão de riscos, né? Então, quando você tem alguém da diretoria que também faz parte do conselho de administração e isso não é pulverizado, né? Você depende muito do perfil das pessoas que ali estão, né? Nós falamos no outro episódio sobre o perfil da liderança, né? E o quanto isso contribui para o sucesso ou para o fracasso de um programa de integridade, por exemplo, né? Então, quando você encontrar uma situação em que há brecha ou há ambiente favorável a conflito de interesses, dificilmente vai haver sucesso numa definição clara de regras, numa definição clara de tomada de decisão baseada em interesses institucionais e não em interesses pessoais. Eu estava pensando, quando estava falando, Renato, em alguma coisa mais prática do dia a dia, e tem um caso de um cliente que era uma empresa familiar, é uma família que detinha um poder total. E aí essa empresa ela foi vendida e o filho assumiu como uma ponte entre a empresa estrangeira que comprou a empresa aqui do Brasil, fazendo parte do conselho, mas tendo pessoas que foram indicadas pela empresa que comprou. O resto da família saiu, ficou só esse filho que faria essa ponte para que tentasse manter a cultura da empresa, tudo rodando. E aí começou a ter um problema, porque antes existia uma identidade com a família na cultura da empresa, e o conselho ele não conseguiu entender essa cultura e começou a ter choque, e as pessoas não sabiam mais, mas quem é que manda aqui dentro, quem é que é essa empresa, quem nós somos agora. E isso começou a dar problema porque
todo mundo, porque era uma empresa familiar, que tinha muitas pessoas que já estavam há vários anos dentro dessa empresa, todo mundo sabia como é que funcionava, e opa, agora tem alguém que a gente não sabe quem, que está tomando decisões que estão contrariando tudo que a gente já viveu aqui dentro. Então, estava quebrando a identidade. Então, por exemplo, choque cultural também. Né? Era uma empresa que tinha uma estrutura bem tradicional. Ela é uma empresa que, assim, nunca fez alguma coisa nossa que chocou a comunidade, alguma coisa disruptiva. E aí chegou um conselho que não tem conhecimento tão avançado da cultura dessa empresa, que tem a maioria, e aí aquela questão, opa, eu tenho uma pessoa aqui que tem participação, 5%, mas eu tenho aqui outra que tem 95%. Então, assim, tem discussão? Ou será que tem uma decisão que vai ser discutida, mas no final não importa a opinião de vocês? E aí começaram a se tomar decisões estratégicas totalmente disruptivas, que chocavam até quem estava dentro da empresa. E aí? Aí acaba que tu transforma uma empresa. Uhum. Então, acho que pode ser bom, mas eu acho que a divisão é muito importante. Por isso que talvez essas aplicações que a gente já tem lá fora, a gente tenha que, de alguma forma, trazer aqui. Mas aí a gente está falando também de uma empresa que é uma limitada. Ela não precisaria ter isso. Não é obrigação. E aí, eu não tenho obrigação. Quando isso se torna bom para minha empresa que é limitada? Lucas, você pegou num ótimo ponto, assim. Nós estamos aqui, claro... Muitas vezes a gente lê nos livros, assim, o mundo ideal é esse aqui, né? Tem que ter um conselho, tem que ter capital pulverizado, como a gente falou aqui. Mas não necessariamente o mundo ideal, conectando com o que a gente já falou anteriormente, é o mundo ideal para a sua empresa, né? Às vezes não faz sentido nenhum você ter uma ultra governança sofisticada, compliance, blá, 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 se é algo que não tem aderência, né? Conectando aqui ao que a gente já falou. Mas eu acho que vale aqui também... para, né, estarmos embasados, já que parece que o nome é com base em quê? Isso, né? Exatamente. O conselho, só para dar alguns contos, até para quem não está muito familiarizado, né, com o assunto do conselho de administração. Então, o que é o conselho? É um órgão deliberativo, né? Só para esclarecer aqui os pontos, né? Com base no quê? Na lei das SA. É um órgão deliberativo, colegiado, tá? Então, no mínimo 3, certo? Que já é um número baixo, enfim, mas é possível, no mínimo 3. Por que 3? Porque, bom, se tem 2 pessoas, uma nem vou falar, é óbvio. 2, bom, ou tem unanimidade ou não tem deliberação. Não faz sentido você ter um conselho com 2 pessoas, certo? Pode ter uma sociedade, mas um conselho, não sei. 3 no mínimo, né? Para quê? Para você ter maioria e minoria. No mínimo, exatamente, você tem desempate. E muitas vezes você tem também o quê? O presidente do conselho de administração tem o chamado voto de Minerva. Voto de Minerva. Né? Se eventualmente alguém, por exemplo, não pôde ir, eu sei que um exemplo com 3 é ruim, mas um conselho que é desejável até pelo IBGC, 5 ou mais, né? 5 a 9. A gente vê empresas aí, companhias abertas, tem até 11 pessoas, 13 pessoas no conselho. Né? Por quê? Para você ter, de fato, uma deliberação colegiada sobre um determinado assunto, né? Para que seja efetivo. Se não, e aí com o que a gente falou no começo, vira aquela coisa, um conselho. O que é o conselho? Se reuniu lá a família, sentou, decidiu isso. E pronto, está decidido. Não, isso aqui não é, o que se espera. O que se espera é o quê? Que haja. E aí voltando um pouquinho também ao básico aqui, né? Toda empresa vai ter uma governança. Então, vai ter um estatuto social, um contrato social com regras, como que é a composição do conselho, o que ele tem que fazer, além do que está na lei das SA. Pode ter deliberações, inclusive, a mais do que contratar auditores, do que aprovar contratos. Isso aí é uma questão de governança e pode ter regulação também que vai impor, né, sei lá, companhias, sei lá, bancos, né, enfim, pode ter uma exigência de você ter um conselho de administração. Então, o primeiro ponto acho que para ficar claro, tem que ter regras sobre o funcionamento desse órgão, né? Para que ele seja efetivo. Isso vai estar, como eu disse, no Estatuto do Contrato Social. E aqui que eu queria chegar também, a questão de você ter, de fato, reuniões. Né? Reuniões. E como que você faz as reuniões? Bom, idealmente você tem que convocá-las. Alguém convoca, pode ser um conselheiro, pode ser um acionista, né? Ou alguém leva para o conselho alguma pauta e tem uma convocação, certo? Então, todos os conselheiros recebem, vamos nos encontrar daqui a 8 dias, em tal lugar, em tal horário, com esta ordem do dia para deliberação.
né? Porque todos sabem, com transparência, o que vai ser decidido naquele assunto. E aí, obviamente, deseja-se o quê? Tem uma questão ali de quórum de instalação, né? Como é que você instala a assembleia, se você tem o número para a deliberação necessário, e alguém vai ter que lavrar uma ata. E aí que é um ponto que eu queria até discutir com vocês, né? Porque vejo, e acho que não só no Conselho de Administração, mas em órgãos consultivos diversos, a importância de você escrever no papel atas ou registros, né? Registrar. Registrar o que foi discutido. Né? Porque, assim, vejo muito, e aí eu queria até ouvir vocês também, aquela coisa assim, a gente decidiu isso aqui. Tá, mas e aí? As pessoas assinaram? Tem uma ata? Não, tem um e-mail. Não, tudo bem, mas tá, então se tem um e-mail, estão todos os conselheiros lá, eles falaram, ok, concordo? Não, mas tá todo mundo de acordo. Bom. Acho que tem uma questão, tem uma dimensão, por exemplo, jurídica, de responsabilidade, e tem uma questão prática também de efetividade, de colocar em prática aquilo da forma como foi decidida pelo conselho. Né? Jurídica, até vou pedir para você falar sobre, inclusive, a responsabilidade pessoal do conselheiro, né? Porque o que ele faz registrar em ata pode ser, inclusive, né, uma salvação para a atuação dele, certo? Se o conselho deliberou de uma certa forma, né, e ele foi contra uma deliberação, isso pode ou não servir para o conselheiro se desincumbir, né, da decisão pela maioria do conselho. Já respondo aqui que sim, pode ser considerado, né? Porque, e aí... Então, é do interesse do conselheiro, inclusive, que haja um registro em ata. Exatamente. Estamos falando aqui do papel do conselheiro também, né? Da pessoa que atua no conselho de administração. Você tocou num ótimo ponto. Não é só o registro do que foi deliberado para que todos depois se lembrem ou tenham ciência. Esqueci. Ou que aquilo seja passado adiante na organização. Exatamente, né? O conselheiro também tem o dever e a obrigação de manifestar o seu voto e registrar por escrito. Pode ter, inclusive, uma situação de conflito de interesse, que a gente falou aqui. Né? O que está na lei? Bom, se o conselheiro tem uma situação de um conflito de interesse, ainda que potencial, deve dar o disclosure, ele deve falar, levantar a mão e falar, isso aqui eu não posso votar porque eu tenho um interesse pessoal aqui nesse assunto, ou seja o que for. Então, você tocou num excelente ponto em relação a consignar em ata escrita tanto o voto, registrando tudo, quanto eventual impedimento, quanto eventual questão contrária. Até tem um caso recente que tenho trabalhado, justamente uma divergência entre os conselheiros. Quanto ao quê? Quanto à ata. Porque todos né, teve uma discussão, certo? Na ocasião, tinha uma discussão, e aí saiu uma versão de uma ata que alguém escreveu. Aí depois eu falei, não, mas eu não concordo. Não foi isso que foi falado, foi outra coisa. Aí virou uma outra versão da ata. E no fim do dia ninguém assinou a ata. A reunião foi presencial? Foi presencial. Só que aquela coisa, eu achei que era isso, você achou que era aquilo, a gente não se entendeu, eu não vou assinar essa ata porque não é bem isso que eu falei. Então. Mas sabe o que eu acho legal? Talvez aprofundar um pouquinho a responsabilidade do conselheiro. O que a gente vê hoje? Acho que cada vez com maior frequência, né? Muitos executivos e executivas que passaram, por exemplo, 20, 30 anos numa organização, né? Se aposentam, fazem o curso de conselheiro do IBGC, por exemplo, e aí viram conselheiros... Profissionais, né? Profissionais, exatamente. Né? Em outras organizações, né? Às vezes enxergam naquilo uma realização profissional, às vezes pelo conhecimento que detêm num determinado setor, né? Vão lá e dão a sua contribuição, certo? Ou a gente vê também executivos mais jovens, né? Que também, depois de uma certificação como conselheiro ou como conselheira, então se juntam a conselhos de administração de outras organizações.
Mas o ponto que eu acho interessante a falar é qual é a responsabilidade? Será que é só lá dar a sua opinião e não tem nenhuma responsabilidade? Eu digo aqui responsabilidade, inclusive, pelo sentido jurídico do termo, né? Pode haver uma responsabilização civil, pode haver uma responsabilização criminal, por exemplo, do conselheiro em razão de uma deliberação da qual ele fez parte, concordou em aprovar determinado, por exemplo, ou um relatório de auditoria, ou contas, né, de uma organização, e o conselheiro aprovou, pode ter uma responsabilização. Eu acho que esse tema é legal porque me parece que é um tema cada vez mais frequente no mundo corporativo, seja por pessoas que se aposentarem e agora querem ser conselheiros, seja por pessoas que estão no auge da sua carreira e querem também diversificar a sua atuação. E antes de... Vai lá. E aí, nesse exemplo, sobre responsabilidade, se tem uma deliberação e se por maioria ou unânime, ok, a gente vai seguir por esse caminho, mas é alguma coisa que talvez contraria alguma legislação. A diretoria vai executar o que o conselho decidiu. E aí a diretoria vai fazer uma verificação, tá, mas isso aqui me parece que não está dentro de alguma legislação. E aí? Pode voltar para o conselho? Ou não, vamos lá, vamos seguir porque o conselho definiu. Qual é a responsabilidade do conselho e quem vai executar? Vai questionar? Vai poder questionar? Como vai fazer isso? Vai poder voltar para o conselho? Opa, só um pouquinho, mas eu acho que talvez parte do que vocês estão pedindo para a gente executar aqui não está casando muito bem com o que a gente pode fazer. Eu acho que é legal esse ponto, bem colocado, pelo seguinte, a resposta é sim. Né? O conselheiro, a pessoa que está no conselho, certamente pode ser responsabilizado. Não é uma aventura, então. Não. Tem o artigo 158 da Lei das SA, que diz justamente que o conselheiro, a pessoa que está no conselho, não é responsável pessoalmente por atos regulares de gestão. Claro que é uma categoria aberta, porém, responde civilmente quando proceder com culpa ou dolo, né? Que aí são categorias jurídicas, mas quer dizer, basicamente, culpa é o quê? Negligência, imprudência ou imperícia, né? Então, alguém que foi negligente, que é até uma questão importante, né? O conselheiro não foi diligente. Por exemplo, tem uma pauta aqui. Falei, não leu nada antes da reunião. Não leu nada, né? Chegou na reunião e falou, parece que eu tenho que aprovar isso aqui. Bom, o mínimo que o conselheiro tem que fazer é entender a situação para tomar uma decisão informada, né? Uma decisão informada. Então, tem sim essa questão de negligência, imprudência ou imperícia. Imperícia decorre, né, da capacidade técnica. Imprudência também é uma categoria mais ampla. E dolo, que aí, claro, é mais difícil de provar quando haveria, em tese, uma intenção, né, de causar um prejuízo, causar um dano aí à companhia, no caso, ou, enfim, a terceiros. Então, tem essa exceção na lei das SA e se proceder com violação da lei ou do estatuto. Então, aí tem responsabilidade pessoal, né, do membro do conselho de administração. Inclusive criminal. Então, criminal também pode ter, né? Aí você sabe também que é uma questão aí de, claro, pessoal a depender do crime cometido, né? Mas tem sim a esfera civil, esfera criminal e pode ter responsabilidade administrativa, né? Enfim, por outros atos aí. A depender do ato, né? A depender do ato. Então, acho que esse ponto também é muito importante para... Aqui, falando sobre governança, né? E com base em que a gente está falando, é justamente a importância de que, ao assumir um cargo de conselheiro, conselheira, a pessoa saiba o que está fazendo. Não pode ser uma aventura. Às vezes pode fazer bonito, bota no LinkedIn lá, membro do board member, né? Bota lá, board member. Ou um amigo novo pediu cargo. aqui, né? Um amigo pediu para ser conselheiro aqui. Aparece lá, novo cargo, board member. Nossa, que legal, board member. Então, assim, acho que esse ponto também é muito importante para gerar discussão aqui no seguinte sentido. O papel do conselheiro é fundamental, tem responsabilidade que pode ter pessoal, civil, né? Embora, se for aqui, claro que tem que ver casos, e a gente vai falar de casos aqui, né? Acho que é legal também mencionar isso. Casos públicos, obviamente, no que a gente vai poder falar aqui com base em informações públicas, né? Não confidenciais,
Posso até já jogar alguns nomes aqui que vão ser explorados recentemente, mas tem o caso das Americanas, né, que é recente, enfim, envolve também responsabilização dos conselheiros, tem discussões ocorrendo, inclusive na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários, né? Petrobras, o caso lá, Passadina, enfim, questões envolvendo responsabilização de conselheiros. Então, tem aí uma série de casos que a gente pode explorar. Mas aqui, para que seja algo aqui mais concreto e não assim, né, nos grandes exemplos globais. E o conselho em uma limitada, hein, Lucas? Você falou aí que já viu e tal. Eu sei que não é obrigatório, é facultativo, e a limitada pode ou não pode ter. Porque pelo seguinte, não necessariamente a limitada precisa ter conselho. Né? Então, assim, eu não acho também que aquela coisa tem que ter, senão a governança é ruim. Não. Pode ter uma boa governança. Aliás, esse é um ponto, né? Para existir governança, necessariamente precisa ter um conselho? O que você acha, Lucas? Eu acredito que não, porque enquanto a empresa limitada funciona, tem uma governança até melhor do que empresas SA, sem isso, né? Eu acho que não necessariamente é necessário. Tem uma premissa aqui, né? O que é governança corporativa? Quando a gente fala de governança, o que é governança? Você sabe que essa é uma ótima pergunta, porque eu vejo até os termos, às vezes, palavras vazias, né? Como compliance pode ser, inclusive. As pessoas lançam assim, mas aqui tem uma governança, aqui tem um compliance, né? Acho que... E aí tem muito da sigla que a gente está conectando aqui, que é GRC, né? Governança, Compliance e Riscos. A governança, não sei, vamos conversar aqui, mas acho que é mais ligado talvez à organização justamente de governar, ou seja, quem que é o líder, como as decisões são tomadas, né? Bem de governar, liderar. Estou indo para onde? Para onde essa organização quer governar? E governança para quem? Para onde? Né? Acho que aí entra a questão de governança, que está muito conectada à compliance, né? Sim. Perfeitamente. Essa pergunta vem dentro de um contexto que vale a pena a gente expor aqui, né? A maioria das empresas no Brasil, em primeiro lugar, são familiares, certo? E não são de capital aberto. Sem dúvidas. E são limitadas, digo mais. São limitadas, certo? Sem a obrigatoriedade, portanto, de implementar um órgão deliberativo, como é o Conselho de Administração. Né? Você acabou de falar aqui, as boas práticas indicam pelo menos 5 conselheiros, certo? Pelo menos. Quais são as empresas que conseguem ter 5 pessoas remuneradas para tomar decisões? Perfeito. Né? Então, assim, me parece que quando você tem uma estrutura de grande porte, o Conselho de Administração tem um papel fundamental na governança corporativa. Mas não significa que você não possa ter governança sem Conselho de Administração. Correto? Né? Sem dúvidas. Sem dúvidas, e digo mais, aqui, né, nossa ideia é justamente trazer elementos com relação a boas práticas de compliance, governança, riscos, controles internos. Então, o conselho, aqui a grande provocação que a gente está fazendo é bom ou não? Em tese, sim, é positivo você olhar, inclusive numa due diligence, né, numa auditoria. Você está, por exemplo, a gente às vezes passa por processos, seja aí de contratações, de, enfim, fornecedores, grandes clientes, né, ou auditores independentes, ou um processo de compra e venda de uma empresa, né, que a gente passa por uma due diligence, que é o quê? Você investigar justamente as boas práticas daquela empresa e os passivos, o que pode surgir de coisa. Você saber onde você está entrando, né, em outras palavras. Então, a priori, ter um conselho parece, bacana, a empresa tem um conselho. Só que quantas vezes a gente já viu assim, voltando ao começo, não tem nenhuma ata, não tem reunião nenhuma, o conselho foi criado há 5 anos, tá lá registrado na junta, no CNPJ, tem os nomes jogados lá. Conselho de papel. Conselho de papel. É isso aí. Que é muito parecido com compliance de papel. Né? Se você pegar grandes escândalos de fraudes corporativas, por exemplo, eu volto no caso da Enron aqui, porque é um caso emblemático que gerou, inclusive, mudança legislativa posterior. Né? A atuação dos conselheiros
começando na própria formação do conselho, né? A formação do conselho com pessoas que eram super graduadas, né? Mas não entendiam do setor em que a Enron atuava. Ponto número 1, né? Ponto número 2. Aquela questão do conselheiro independente, né? Muitos dos conselheiros tinham contratos de consultoria com a própria empresa, né? Então, obviamente, se beneficiavam com as decisões, né? Em algumas... E do sucesso financeiro da empresa, talvez a qualquer custo. Sim. Né? Terceiro ponto fundamental, os conselheiros tinham relações pessoais com o CEO, né? Então, assim, você tem conselheiros que não são independentes, conselheiros conflitados, né? E conselheiros com laços pessoais, né? Obviamente que um conselho desta natureza não faz o papel que deveria fazer. Bom, tanto que deu no que deu, né? Só que isso foi em início dos anos 2000, né? Se a gente pegar casos mais recentes, 2023, por exemplo, a gente vê que erros muito parecidos numa empresa de grande porte, ações publicamente negociadas, né? Uma situação parecida acontecia, né? Então, se o conselheiro não sabe o que está fazendo, né? E aí vai ter que aprovar contas, por exemplo, né? Já é um fator super perigoso de uma prática que não é boa, né? E de uma situação que vai levar a um insucesso em alguma questão da empresa. Então, mesmo depois de 20 anos, ou mais de 20 anos do escândalo da Enron, a gente vê que esses erros na formação e no funcionamento de um conselho seguem existindo. Por isso que eu acho interessante o debate de falar que você ser conselheiro não é uma coisa assim, legal, agora eu sou conselheiro, né? Tem um papel que é esperado do conselheiro. Tem uma responsabilidade atrelada à atuação de um conselheiro, né? E também pode demonstrar o papel relevante na proteção que o conselho bem formado e bem administrado, com as suas funções bem definidas e todo mundo que está ali fazendo um papel bem feito, tem inclusive no sucesso e mais na sustentabilidade daquela organização, né? Talvez aqui seja um dos fatores ou um dos papéis principais do conselho de administração, sim ou não? Correto, e até com base em que a gente está falando aqui, de novo, lei das SA. Conflito de interesses, já falamos aqui, está na lei que o conselho tem que se abster, manifestar que tem um conflito. Responsabilidade pessoal, já falamos aqui também. Questão de evitar práticas que vão quebrar confidencialidade ou concorrência, porque, como você falou, é um mercado muito comum hoje de conselheiros profissionais. Então, tem que ter um cuidado, me parece extremo. Até a gente estava falando recentemente sobre LGPD, né? Nesse contexto, que é um outro assunto. Haverá um episódio sobre LGPD. Vários, inclusive. Justamente porque o conselheiro também não pode quebrar regras de concorrência. Concorrência desleal. E você tem acesso a informações confidenciais de empresas, às vezes, do mesmo setor, né? Enquanto conselheiro, e que uso que você faz disso, né? Então, é realmente algo ali... Tem até um caso, posso falar aqui porque é público, né? Não vejo problema algum, do ex-presidente do Banco Central irá para um conselho de administração. Mas a pessoa, enfim, tem ali acesso a informações muito relevantes sobre o setor financeiro. Então, era regulador e vai para um regulado. A ser conselheiro de um regulado. De um regulado, né? Então, tendo todas as informações do setor bancário, né? No caso aqui. Então... Acessou muita coisa de concorrente, certamente. Assim, obviamente, não, quem somos nós aqui para entrar no mérito? Tem o período ali período sabático, né? Digamos assim, da quarentena. Lembrando que é uma discussão em tese, né? É uma discussão em tese, exatamente. Então, estamos aqui só pensando até que ponto, né? E quais são medidas para proteger isso? Tem medidas para
para mitigar, por exemplo? Então, eu diria... Ou depende só do caráter da pessoa? Não, eu diria que regras escritas aí no caso para a organização desse conselho. Tá? Então, regras no estatuto que vão prever quais os cargos, quem nomeia aqui, porque também pode ter blocos de... Isso assim, aí N possibilidades. Mas blocos de acionistas podem nomear um conselheiro, outro bloco nomeia um segundo. Então, as regras aqui vão estar na constituição dessa empresa, claro, ao longo do tempo, o que se deseja. Então, a pergunta é sim, quem vai definir no fim do dia? O acionista controlador. Claro, aí tem uma outra discussão que é se pode ter responsabilidade do acionista controlador. Pode, também está na SA. Abuso do poder de controle. Pode ter responsabilidade do conselho? Pode ter responsabilidade do conselho. Pode ter responsabilidade do diretor? Pode ter ação de ação. Então, todos aqui são realmente responsáveis. Acho que o ponto aqui também é a questão de a gente ter... Aqui a gente pode já ir se encaminhando, né, para uma etapa assim mais... conclusiva. De considerações gerais e finais. E daí, né? Como que tem que ser essa pessoa? Então, acho que uma coisa que a gente pode colocar aqui é, cuidar muito bem em relação à função que está sendo assumida. Com o poder vem a responsabilidade, já dizia o tio Ben do Homem-Aranha, né? Então, é legal ser conselheiro? Pô, legal. Só que saiba que a pessoa está entrando numa esfera que pode ser sua responsabilidade, inclusive pessoalmente, né? Acho que esse ponto é fundamental. A importância de você, de fato, ter um órgão que é atuante, porque às vezes, muitas vezes, aliás, para não dizer todas as vezes, é melhor não ter. Se é um conselho de papel, vocês concordam comigo, e aqui eu quero ver o que vocês acham, conectando com compliance, conectando com outras coisas, assim, até que ponto ter regras escritas, por exemplo, tem um conselho que se reúne 2 vezes por ano e tem ata. 5 anos nunca teve. Programa de compliance, tenho aqui um código de ética que fala da política XYZ. Não é melhor não ter? Né? Não é melhor não ter? Não sei, o que vocês acham? Lucas? Na prática, o que a gente vê, pelo menos, é que muitas vezes eu tenho um custo, muitas vezes se cria, até se toma alguma decisão, mas são decisões que não tem nada a ver com o que a empresa tem ali de base. Tá? Então, assim, muitas vezes a gente pega conselheiros que não fazem nem ideia do que eles estão fazendo, que nem ali no caso da Aaron. A gente pega pessoas que caíram ali, ou estão aproveitando aquilo para alavancar a carreira, para garantir que um contrato que ela tem com essa empresa permaneça ativo, e pensam em tomar decisões, muitas vezes não só em prol da empresa, mas em prol pessoal. Então, acho que tem que ter um cuidado muito grande, porque não é, ok, eu vou ter um conselho, tá, mas vamos lá, mas quem vai ser o conselho? Vai ser a família? Vai ser todo mundo da família? Não, vai ser uma pessoa da família? Vai ser um acionista? Para quê? Se no fim do dia, quem vai tomar a decisão é uma pessoa que não está aqui no conselho, que é quem tem a maioria ali, e vai dar o canetaço final. Então, eu acho que tem que ter um cuidado muito grande. Vamos lá. Eu acho perigoso, que a gente falou que a gente não daria espaço para achismos, né? Mas fala que você pensa. Eu penso. Mas tem um ponto a considerar, então, que é o seguinte. Você fez a conexão com programa de compliance de papel, né? Se é melhor ter um programa de compliance apenas no papel ou não ter, né? Eu fico pensando o seguinte, para você criar um código de ética, as políticas, treinar as pessoas, não é simples, dá um trabalho, né? Aí você vai ter isso sabendo que não vai ser aplicável, é melhor não ter nessa situação. Mas melhor do que isso, e aqui conectando com um ponto que a gente falou no episódio de estreia do podcast, comece resolvendo um problema, então. Né? Então, assim, a área de vendas não tem uma política comercial. Faça uma política comercial. Não? É melhor você ir tateando e resolvendo problemas de forma efetiva, um a um, do que você querer fazer alguma coisa grandiosa e aquilo não servir para nada. Né? Diferente de outros países, aqui no Brasil, por exemplo, na lei anticorrupção brasileira, que não é uma lei criminal, é uma lei administrativa, né?
Você tem benefício se você tiver um programa de compliance efetivo, né? Mas não necessariamente você tem punição, né, por ter um programa de papel. É claro que isso vai ser considerado, né, pelas autoridades, obviamente. Mas, então, é muito esforço para você ter alguma coisa que não faz sentido nenhum, né, e que você tente enganar as pessoas. Se você quer alguma coisa efetiva, comece por políticas que realmente se destinam a resolver algum caso específico, algum caso concreto, que dê uma solução, que aquilo vá fazer algum tipo de diferença, né? Você ter um compliance de papel porque o seu fornecedor exigiu, ou porque você precisa, por exemplo, ter um contrato com a administração pública, e hoje tem vários estados já, né, que exigem que você, para poder participar de uma licitação, tenha comprovação de medidas de compliance ou até em 6 meses depois ou um tempo depois, dependendo da regra estadual, mas você tem que comprovar que você tem algumas medidas, né? Mas o compliance de papel não vai levar a lugar nenhum. Vai ser ruim, inclusive, né? Então, comece com medidas pequenas, né? E ao longo do tempo você vai criando, então, um compliance que seja realmente efetivo. Me parece que, fazendo uma analogia, é a mesma coisa com o conselho de administração. É melhor não ter, então, né? Melhor não ter. E as pessoas que se propuserem a fazer parte de um conselho de papel, voltando na questão da responsabilidade, né, assumem responsabilidade, né, gratuitamente. Né? Parece que aqui está um ponto a considerar. Excelente. Bom, conectando aqui tudo, né, acho que a gente podemos ir nos encaminhando aqui para os finalmente desse episódio. Acho que a gente pode, tentando aqui resumir e tentando aqui, né, tudo que a gente falou, acho que efetividade é uma boa palavra. Certamente vamos falar aqui também de avaliação de efetividade. Então, o conselho de administração faz sentido na governança se for efetivo. Se for efetivo, quando houver uma necessidade, né? A companhia está crescendo, os diretores exigem que tenha alguma supervisão, os acionistas desejam que tenham pessoas supervisionando e que isso de fato funcione, né? Se for inefetivo, melhor não ter. Acho que podemos concordar nisso, né? Isso aí. Excelente, gente. Acho que é isso. Encerramos aqui, então, mais um podcast do Com Base em Quê? E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até.